Branca, né? A cara é branca, a gente tem, também é parte do debate, e é uma luta que a gente tem aí sistematicamente enfrentado, né? Por exemplo, a gente tem ouvido algumas coisas aí sobre a questão de cotas, né, no serviço público, só pensar, isso já causou um alvoroço. Eu estou dizendo isso porque, para a gente não, que isso é uma referência para nós, para a nossa atuação sindical, para a atuação da entidade, para a atuação dos militantes que atuam na entidade, de que nós estamos cientes dos desafios que nós temos, né, e da tarefa que está colocada para nós. E essa atividade é uma resposta no sentido de que nós, com todas as dificuldades, com todos os problemas que nós temos, que nós estamos enfrentando, aceitando o desafio e vamos fazer essa luta no interior, aí na categoria e no conjunto da classe trabalhadora, né? Então, essa atividade a gente está propondo, que é o companheiro Pedro, que é do SINDCEF, né? Coordena junto com o Moreira, são dois companheiros aí das duas categorias, dos dois sindicatos, que estão organizando a atividade. Eles ficariam na coordenação e, a partir daí, eles tocam a atividade. Tá bem? Moreira, Pedro, por favor, aí. Obrigado, pessoal, pela presença. Bom dia. Bom dia. Vamos estar iniciando a atividade que vai organizada pelo Sintrajude, pelo SINDCEF, e que vai tratar dos reflexos, né, do racismo no cotidiano da população negra. A gente vai, sem delongas, né, chamar os companheiros que vão estar palestrantes, né, para a gente dar início à nossa atividade. Primeiramente, vamos chamar o companheiro José Eduardo Rosa, militante do Espaço Socialista, né? José Eduardo. Integrante do Rosa Negra, o coletivo de combate ao racismo da cidade de Mauá. O Joselício Júnior, o Juninho, né? Que é membro do Círculo Palmarino, corrente do Movimento Negro e do Instituto de Estudos Afro-Brasileiros Manuel Querino. E o próximo palestrante, o Wilson Silva, membro do Quilombo, Raça e Classe e do setorial LGBT e da executiva estadual do Conlutas. Para dar início aqui às palestras, o primeiro palestrante aqui, Joselício. O Joselício vai dar início às palestras, abordando cotas no serviço público e nas universidades. Bom dia. Bom, sou Joselício, mais conhecido como Juninho, podem me chamar de Juninho. Agradecer aí o convite do Sintrajude e o SINDCEF. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui nessa manhã de novembro, não tão feliz para nós, né, jovens negros, moradores da periferia de São Paulo, porque estamos aí diante, basicamente, de um estado de exceção, mas, como diz o KLJ, estamos vivos e estamos aqui resistindo e discutindo os passos necessários aí para as mudanças necessárias da sociedade que nós vivemos. Bom, eu tenho aqui o desafio de fazer um pouco um debate sobre cotas com vocês, mas eu acho que, para a gente poder discutir cotas, não tem como a gente não pensar um pouco a conjuntura e alguns elementos históricos do nosso país. Claro que meus amigos aqui de mesa vão se aprofundar um pouco mais nesse debate histórico, mas só vou fazer um pequeno resgate para poder justificar essa construção do debate de cotas e ações afirmativas que a gente vem construindo aí nos últimos anos. Então, obviamente que, primeiro, não é novidade para nós aqui, que nesse pouco mais de 500 anos de história do nosso país, nós sofremos aí mais da metade, mais de 350 anos, sobre um dos regimes mais perversos que a humanidade já viu, que foi o processo de escravização
de extermínio das comunidades tradicionais e, posteriormente, o sequestro e exploração de diversas comunidades africanas. E, para a gente entender a sociedade que a gente vive hoje, é importante a gente fazer esse resgate histórico e, principalmente, entender o que foi o processo de abolição da escravatura no nosso país. Porque o projeto que se construiu de abolição, né, muito parecido, inclusive, com o fim da ditadura, né, mais recente, para os companheiros aqui que resistiram contra a ditadura, também foi um processo lento, gradual e seguro, podemos dizer assim, o fim da escravidão, né? Por quê? Porque as grandes oligarquias, os grandes latifundiários, os senhores de engenho, as figuras que estavam no poder queriam garantir que houvesse uma transição do fim do trabalho escravo para um trabalho assalariado, mas de uma forma que se mantesse esses privilégios. E isso criou um conjunto de distorções e um verdadeiro abismo social entre negros e não negros na sociedade que surgia pós a abolição. E essas distorções e essas diferenças econômicas, sociais e culturais, elas permanecem até os dias de hoje. E nós podemos afirmar de forma muito tranquila que as relações raciais, seja ela no período escravocrata, seja no período pós-abolição, ela é o que estrutura o projeto de dominação no Brasil. Então, a gente pensar um outro modelo de sociedade, a gente pensar a mudança para um modelo de igualdade, necessariamente nós precisamos enfrentar esse debate que estrutura a construção sociológica, econômica e social, né, da nossa sociedade brasileira. Então, é fundamental a discussão racial, assim como a de gênero e outros temas importantes, porque é o que estrutura a forma de exploração no nosso país. Então, se a gente conseguir captar bem essa dimensão, fica mais fácil da gente absorver essa ideia da necessidade de políticas que avancem no sentido de melhorar a condição de vida, né, da população negra, em especial, na sociedade que nós vivemos. E o movimento, assim, desde o processo de escravização, sejam dos indígenas, seja, né, das comunidades tradicionais, sejam dos africanos e depois afro-brasileiros, sempre houve processo de resistência, né? Então, essa história de que o Brasil é um país pacífico, que aceita essas condições, é uma grande balela, né? Sempre houve processo de resistência. E durante a escravidão e pós a escravidão, isso não foi diferente. E aí, depois da escravidão, você teve várias formas aí de estruturação dessa resistência. Mas o que eu quero chamar a atenção, porque os nossos colegas aqui vão aprofundar um pouco mais essa resistência histórica, é o debate que se deu no processo da redemocratização mais recente do nosso país. O movimento negro, né, em especial lá em 78, com o surgimento do Movimento Negro Unificado, trouxe uma demanda para a sociedade brasileira e uma reivindicação ao Estado brasileiro muito forte, que era, primeiro, a necessidade do Estado brasileiro reconhecer a existência do racismo. Então, dizer que o Brasil é, sim, um país racista, porque esse é o primeiro passo para a gente começar a combatê-lo, né? Então, essa era uma das pautas que se colocava. Um outro debate que se colocava era a necessidade de transformar o ideário da democracia racial, que foi um instrumento muito sofisticado da burguesia nacional, de construir uma ideia de, basicamente, passar uma borracha no que foi a escravidão e afirmar, né, que a grande beleza do Brasil eram seus recursos naturais e essa beleza da miscigenação, né? Então, e que negros, brancos e amarelos viviam de forma harmoniosa em nosso território e que a ascensão social e econômica era um mero detalhe, que bastava um esforço pessoal que você necessariamente conseguiria ascender. Então,
essa ideia sofisticada, né, de uma ideia de uma democracia racial, que inclusive inspirou até órgãos internacionais a virem fazer pesquisas aqui no Brasil, inclusive contratando grandes sociólogos da época, né, como Florestan Fernandes, entre outros, né, que, quando foram fazer o estudo, conseguiram constatar que, na verdade, isso era uma grande balela, né, que, fruto desse processo de transição aí, haviam profundas distorções entre negros e não negros na sociedade brasileira. E essas diferenças elas se manifestavam em torno da questão econômica, social e cultural. Por que eu falo esses três elementos, né? Econômico, né, a gente coloca aí, se a gente pensar hoje a pirâmide econômica da sociedade que nós vivemos, o topo se encontra o homem branco, depois a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? Inclusive, a mulher negra sempre teve um papel de... Se você pensar o papel social que a mulher negra ocupou na escravidão, no pós-escravidão e nos dias de hoje, a gente vai perceber que, na sua ampla maioria, é quase que inalterado, né? Então, hoje, uma parte significativa das mulheres negras continuam sendo trabalhadoras domésticas, arrimos de família, né, dando... na população negra é muito forte a presença da mulher como a principal fonte de renda e estrutura das famílias negras aqui no Brasil. Então, você percebe que há quase uma inalteração em todo esse período. Do ponto de vista social, né, os dados estatísticos aí, até oficiais, IBGE, IPEA, nos colocam aí cotidianamente diversos dados que mostram que, por exemplo, 73% das populações com menores índices de desenvolvimento humano é formado pela população negra. Se a gente congelar a situação da população branca hoje, demoraria 32 anos para a população negra alcançar esse mesmo patamar, né? Se você pegar do ponto de vista da educação, né, uma grande parte dos nossos jovens não conseguem concluir o ensino médio, né? Quando a gente vai para o lance das universidades, a população negra, que, segundo o IBGE, aí hoje representa 51%, quando fala de universidade pública, essa população não chega a 2%. Quando fala de universidades como um todo, não chega a 15%, né? Então, isso mostra um pouco as distorções sociais que estão colocadas. E, do ponto de vista cultural, tem esse discurso sofisticado, né, de dizer que nós somos, que a miscigenação é uma grande conquista, é a grande beleza do povo brasileiro, é justamente essa mistura, é justamente, né, combinado com essas belezas naturais, mas, na verdade, o que nós assistimos cotidianamente, através dos meios de comunicação, é a afirmação de um determinado padrão. Então, não é de fato, valorizado a diversidade. Se diz que tem uma diversidade, mas a todo momento se força uma ideia de que tem um padrão pré-estabelecido que deve ser seguido, que na sua essência é um padrão eurocêntrico, estadunidense, branco e etc., né? Então, se a gente não entender esse tripé, também fica difícil da gente compreender o porquê desse debate das questões das ações afirmativas. Então, voltando à questão lá do movimento negro no processo de redemocratização, então tem esse elemento de denunciar a existência do racismo, trazer o debate do mito da democracia racial, que é justamente dizer que essa questão da miscigenação, essa questão das belezas naturais, de que nós vivemos de forma harmoniosa, é um mito, que é preciso enfrentar, de fato, essa discussão, e, a partir disso, a necessidade de se avançar um processo de reparações do Estado brasileiro em relação a essas comunidades. Então, é a partir desse contexto que começa a se discutir de forma mais forte o debate de cotas para negros, em especial, aqui no Brasil, né? Claro que também muito inspirado no debate dos direitos civis norte-americanos, todo aquele contexto de discussão lá.
entrando de fato no debate das cotas, né, eu acho que tem 2 aspectos que são importantes para a gente pensar o debate de cotas. Primeiro, é esse debate mais histórico, essa questão da necessidade de uma reparação histórica e de avançar a questão da melhoria da qualidade de vida da população negra que está em completa desvantagem, né? E aí, eu acho que é fundamental pensar as cotas como um instrumento de organização da classe, né, ou da população negra. Assim como as lutas sindicais nem sempre elas têm um caráter revolucionário, mas elas são essenciais para organizar o sindicato, para organizar os trabalhadores, para poder avançar na luta. Então, também podemos dizer que as cotas em si, elas não têm um caráter revolucionário, mas elas podem, sim, ser um instrumento de diálogo com a sociedade, de garantir avanços para a população negra e, acima de tudo, organizar essa população em torno de transformações importantes da nossa sociedade, né? Então, eu acho que tem um outro elemento que, até trocando ideia com o Caê, lá, que resultou aí na matéria, né, eu falei um pouco disso, né, que aonde se estabelece o debate de cotas, necessariamente se estabelece o debate de racismo. Então, além de tudo, o debate de cotas ele tem uma proposta pedagógica, porque ele consegue estabelecer na sociedade o debate do racismo. Em todos os lugares, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em Santa Catarina, na Bahia, né, em outros lugares que eu não me recordo agora, quando se levantou a bandeira de cotas, houve um debate franco com a sociedade, porque, né, os racistas se armaram, né, e mostraram a sua cara, né, a sua verdadeira face. Então, ele cumpre um papel, além de tudo, pedagógico, para avançar a discussão sobre o racismo e a necessidade da sua superação na sociedade brasileira, né? Então, isso é um aspecto. Do ponto de vista educacional, também é fundamental a gente fazer um debate, né, sobre a questão da meritocracia, né, que é um outro mito que se criou em torno, um outro fantasma que se criou em torno da gente, no sentido de dizer que as cotas... né, aí tem vários discursos, né? Você tem o discurso de, primeiro, que as cotas racializar a sociedade, é um racismo ao contrário, que vai diminuir a qualidade de ensino, que tem que garantir o acesso pelo mérito e etc., né? Você tem vários argumentos contrários às cotas, né? Com relação à questão especificamente do mérito, eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre o que é esse processo de ingresso nas universidades, né? Porque, na verdade, hoje ele é um grande funil social, né? Então, se você pensar o que é um vestibular, o vestibular nada mais é do que um conjunto de regras que você precisa decorar, e aqueles que têm mais preparo para decorar aquelas regras é quem consegue entrar. Isso é o vestibular. Porém, né, os educadores, né, eu não sou educador, mas o Wilson, que é do campo da educação, sabe que conhecimento não se mede só por prova. Primeira coisa, o conhecimento se mede a partir de um processo complexo, né, de troca, de vários processos de avaliação, né? Não é uma prova que determina se aquela pessoa é capaz ou não de cursar aquele curso universitário, por exemplo. E isso também se comprova com os próprios dados estatísticos das universidades que implementaram as políticas de cotas, que o desempenho dos alunos cotistas ele é igual ou melhor do que os não cotistas. Então, na verdade, o vestibular ele é um funil social, porque você colocar um jovem que estudou no ensino privado, depois saiu do ensino médio, foi para um cursinho com psicólogo, nutricionista, não sei o quê, bababá, bababá. Não precisa se preocupar com o mercado de trabalho, né? O pai garante todo o seu sustento e a sua estabilidade. Com um jovem, morador da periferia, que tem que estudar à noite porque durante o dia tem que trabalhar, que um estudo à noite que a gente sabe que é extremamente precário,
né? Numa escola pública que a gente sabe dos limites que tem. Quando eles sentam numa sala para fazer o vestibular, eles estão no mesmo pé de igualdade? Eles vão ter as mesmas condições para disputar aquela vaga, né? Então, isso mostra o quanto o vestibular ele é um funil social. E se a gente pensar, né, qual que é o papel da universidade, né, que é, acima de tudo, um espaço de produção de conhecimento, é fundamental a democratização dessa produção de conhecimento. Nós, negros e negras, estamos cansados de sermos apenas os ratinhos de laboratório, fruto de estudos maravilhosos dos brancos de classe média e etc. Nós também queremos produzir conhecimento, porque a gente sabe que conhecimento também é um elemento de poder, também faz parte da estrutura de poder. Conhecimento é algo que não se destrói facilmente, é algo que não se pode ser furtado. Então, discutir cotas também é discutir o processo de democratização da sociedade brasileira. É pensar que a diversidade que a sociedade expressa também tem que estar expressa no espaço de produção de conhecimento. Então, também é um elemento importante essa questão das cotas nesse aspecto. Do ponto de vista do debate dos concursos públicos, eu não tenho tanta propriedade para a gente avançar. Mas a lógica é um pouco parecida com isso, né? Se a gente pensar naquele tripé das desigualdades econômicas, sociais e culturais, é fundamental, sim, garantir as cotas no serviço público, principalmente para garantir um empoderamento econômico, minimamente, de participação dessa população nessa sociedade. Agora, para concluir, não sei quanto que está meu tempo aí. Dentro, eu acho que mais 5 minutos, acho que... Legal. Então, eu acho que o grande debate que está colocado para nós é esse, né? Como pensar as ações afirmativas que deve ser apropriada por todos os lutadores e lutadoras, né? Entendendo as cotas como um instrumento de luta política, um instrumento pedagógico para se estabelecer o debate de racismo, mas também sabendo que não é as cotas raciais ou sociais que vão garantir necessariamente as mudanças, mas que podem, sim, ser um instrumento de luta política, de organização da classe, de garantir empoderamento, para a gente poder sonhar numa sociedade mais justa, igualitária, e entre outras bandeiras que a gente vem construindo e sonhando, não só para o nosso país, mas para a humanidade, né? É isso.